Oi, gente, bom dia ou boa tarde, né? Vamos iniciar nossa aula de história hoje falando da formação dos Estados Unidos, certo? Logo em princípio, vamos dar uma olhadinha nesse mapa aí do lado, tá? As 13 colônias. Durante o século 16, né, os ingleses realizaram algumas tentativas de colonização da América do Norte. No entanto, a região só foi efetivamente colonizada no século 17. De antemão, nós iremos programar logo nesse capítulo baseado nessas 13 colônias, né, que ficou dividido em colônias do Sul e colônias do Norte, certo? Em 1607, formou-se a primeira colônia. Colônia essa chamada de Virgínia. Vejam aí no mapa do lado, ó. Logo no centro, né, do mapa, você vê a colônia chamada Virgínia. Na época, né, o governo inglês havia concedido monopólio sobre a exploração dessa colônia a uma empresa privada, né? Só que, fugindo de perseguições religiosas e dificuldades econômicas, né, grupos de católicos começaram a emigrar, justamente da Europa para a América do Norte. Temos também, com o decorrer da colonização, né, esse projeto foi crescendo principalmente nas colônias da região centro-norte, onde foram criados sistemas de autogoverno, né, dos colonos, que era justamente as assembleias locais com poderes para elaborar leis e fixar tributos. Colonos e indígenas. Entre guerras abertas, alianças rompidas e breves períodos de paz, os indígenas, formas diginados, né, ou obrigados a migrar para o interior do território. Por quê? Porque nós tivemos aí um projeto de povoamento dos grupos, né, recém-chegados à América do Norte, justamente que não havia um projeto de integração dos povos indígenas. Aí se sucedeu-se que, ao erguer a sociedade autônoma, né, que desejavam, os colonos europeus e seus descendentes acabaram empreendendo uma luta sistemática contra centenas de grupos indígenas que habitavam há milhares de anos o território justamente do norte americano. Ok? Emancipação. Modelos de colonização. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. No modelo de colonização, nós temos justamente, aí no livro, página 125, que nós podemos destacar colônias do norte, como eu falei, e colônias do sul. Só que essas colônias do norte, né, eram colônias inglesas que implementou-se uma produção agrícola diversificada, policultura, para o mercado interno baseado na pequena e média propriedade rural, certo? Já a colônia do sul tinha o quê? Colônias inglesas do sul, que se desenvolveu-se uma produção agrícola mais voltada para o mercado externo, que tinha como produção tabaco e algodão, e grandes proprietários rurais, né? Tivemos no período de emancipação, nascimento dos Estados Unidos, que nós temos
como destaque, né, nesse cenário mudou no século XVII, como a Inglaterra começou a fazer essas imposições às colônias, proibindo, por exemplo, a implantação de fábricas que concorressem com a indústria inglesa. E logo em seguida teve alguns conflitos entre esses colonos americanos e autoridades britânicas, justamente o que gerou, né, acerrou-se após a Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França, que foi no período de 1756 a 1765. Logo em seguida teve a intensificação do domínio inglês. Essa intensificação do domínio inglês, né, nós podemos dizer que o governo inglês, né, adotou medidas que aumentavam a arrecadação fiscal e restringiu a autonomia das 13 colônias norte-americanas. Entre as leis decretadas, nós podemos citar e destacar algumas delas, como a Lei do Açúcar, que foi em 1764, cobrava taxa sobre a importação de açúcar. A Lei do Selo, que foi em 1765, cobrava uma taxa sobre diferentes documentos comerciais, jornais, livros, anúncios, etc. A Lei dos Alojamentos, que foi em 765, obrigava os colonos a fornecer alojamento e alimentação às tropas inglesas. A Lei do Chá, que foi em 1773, concedia o monopólio de venda de chá nas colônias. As Leis Intoleráveis, que foi em 1774, foram decretadas para combater o clima de revolta que se espalhou pelas colônias. Tivemos logo em seguida o protesto das 13 colônias, né, que se deu-se justamente. Essas leis provocaram a reação das elites coloniais americanas, certo? E assim os comerciantes, proprietários de terras e membros da classe média urbana, principalmente das colônias do norte, não aceitaram a intensificação da exploração colonial, certo? Depois tivemos a Guerra pela Independência. A Guerra pela Independência das 13 colônias teve início com a Batalha de Lexington, em 19 de abril de 1775, né, que estava nesses conflitos. É possível identificar dois momentos principais, que o primeiro momento foi de 1775 a 1778. O que sucedeu foi as tropas dos Estados Unidos, né? Eles lutaram praticamente sozinhos contra as forças inglesas. No segundo momento, que foi 778 a 2.781, que foi em destaque, as tropas dos Estados Unidos contaram com a ajuda financeira e militar dos governos da França, da Espanha e das Províncias Unidas, que é a atual Holanda. Da Constituição dos Estados Unidos, essa Constituição regula até hoje, né, as instituições fundamentais dos Estados Unidos. Entre os pontos fundamentais desse documento, podemos citar tipo de Estado, que estabelece que os Estados Unidos são uma república federativa presidencialista. Cidadania, que assegura o exercício de direitos políticos e civis, como a liberdade de expressão, né, imprensa. Tripartição dos poderes justamente determina que os poderes dos estados sejam repartidos em executivo, administrativo, legislativo, elaboração das leis
tripartização dos poderes, né, que se deu em determinada, que os poderes dos Estados Unidos sejam repartidos em executiva, administração, legislativa, elaboração das leis e judiciária, ampliação da justiça. A luta pelos direitos dos Estados Unidos. Essa luta, né, dos direitos, pelos direitos dos Estados Unidos, nós podemos destacar justamente a escravidão africana, por exemplo, né, que foi mantida nos Estados Unidos até a Guerra de Seção, em 1861 a 1865. Podemos também destacar os indígenas na América do Norte, também não tiveram os mesmos direitos à vida, à liberdade, à busca da felicidade, né, garantida aos brancos. Outro exemplo é a das mulheres estadunidenses, que não tinham os mesmos direitos civis que os homens, como o direito de voto, só foi reconhecido quase 140 anos depois. Naquela época, né, a mulher era considerada um ser frágil, devendo, por isso, subordinar-se de modo geral ao poder masculino. Quer dizer que nós ainda estamos nessa luta, né, de independência. Hoje nós já conseguimos uma independência com relação a nós mulheres. Eu acho que já chegamos uns 50%, né, mais ou menos, porque temos ainda muito chão para ser conquistado e vamos conquistar, certo? Muito obrigada, gente, e até a próxima aula, se Deus quiser.